cumprimentar os nossos visitantes nessa noite, você que está aqui pela primeira vez. Glória a Deus, amém? Tem alguns rostinhos diferentes aqui hoje e a gente fica muito feliz por isso, amém? A Michelle, seu esposo ali, nossos irmãos aqui também, amém? Levanta suas mãos, você que está pela primeira vez nessa casa, amém? Vamos receber os nossos irmãos nessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, fique à vontade. Amém? Vamos lá com bastante alegria? Visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nosso meio, amém? Que esse lugar sirva de bênção para a sua vida, amém? De restauração para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Quero dar os anúncios, quero chamar as crianças para a escolinha. Nós já vamos ministrar a palavra, amém? As crianças para a escolinha nessa noite. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, essa criançada abençoada em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, entregamos esses pequeninos nas tuas mãos, que o Senhor continue guardando, abençoando a vida deles, para louvor e glória do teu nome, Senhor, que eles venham semear aquilo que eles estão aprendendo hoje, Senhor amado, para a glória e louvor do teu nome. Nós acreditamos, ó Pai, no poder do ensino, no poder, Senhor amado, da palavra ministrada ao coração dessas crianças. Algo, Deus, que eles vão levar para a sua vida toda e vai passar, Senhor, de gerações a gerações. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amados. Nós estamos aí ao decorrer da semana. Segunda-feira nós temos estudo da palavra a partir das 19h30 aqui na igreja. Quero convidar você que ainda não conhece esse trabalho, que ainda não teve a oportunidade de vir aqui aprender a palavra do Senhor, tá bom? Todas as segundas-feiras acontece estudo da palavra às 19h30 aqui na igreja. Terça-feira, terça e quinta, nós temos o nosso culto a partir das 19h45 até as 21h30.
vocês estão convidados a virem cultuar conosco, amém? Receber uma palavra do Senhor para sua casa, para sua família, no nome do Senhor Jesus. E sábado nós vamos fazer evangelismo, amém? Nós vamos ter um evangelismo sábado. Eu quero convidar toda a igreja, amém, para estar aqui às 16 horas e nós vamos evangelizar, amém? Nós vamos sair do nosso bairro, vamos falar do amor do Senhor e eu conto com a participação de todos vocês, amém? E se possível, eu acredito que a maioria aqui da igreja tem camiseta da igreja. Eu gostaria que vocês usassem nesse dia, tá bom? Às 16 horas nós vamos nos reunir aqui no sábado para nós evangelizarmos. Tá bom? Quero convidar todos vocês, de uma maneira em geral da igreja, departamento de jovens, departamento de mulher, crianças, amém? Aí é de uma maneira, né, que as tias estejam responsáveis por vocês, se possível, e nós vamos evangelizar, tá bom? Nós vamos sair aí para a nossa comunidade. A igreja precisa sair para fora, amém? A igreja não foi chamada para ficar dentro, mas para agregar almas, para buscar almas que estão perdidas e paradas, e nós vamos fazer sábado, tá bom? Então eu conto com a sua participação no nome do Senhor Jesus. Também nós vamos ter encontro de casais, dia 14, né? Dia 14 não será aqui na igreja, tá bom? Mas ainda temos vagas para alguns casais, se vocês quiserem, tá bom? Esteja aí procurando a nossa irmã Meg, dia 14/11, às 20 horas, na rua Maestro Júlio Ernesto de Oliveira, número 51, no centro, tá bom? É uma segunda-feira, é véspera de feriado, né? E eu gostaria de convidar você que ainda não deu seu nome, esteja procurando a irmã Meg. Amém? Lá atrás, lá, ó, que é líder dos casais, ela com o nosso irmão Souza, e invista na sua casa e na sua família. Amém? Esse é o melhor investimento que nós podemos ter na nossa vida. Então participe, Deus tem algo preparado e muito especial para vocês naquela noite, em nome do Senhor Jesus. E domingo nós estaremos aqui no culto de ceia, né? Fazendo menção do nome do Senhor, glorificando a Deus e celebrando a vida, amém? Celebrando o que o Senhor conquistou para nós naquela cruz do Calvário. E vamos para a palavra, porque o nosso tempo está curto. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21. Bem conhecido de todos nós, amém? Todos acharam? O texto diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos ler juntos? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! A Bíblia vai dizer para nós que aproximadamente no ano de 62 depois de Cristo, essa carta é escrita. E Roma era um poder imperial, era um lugar enorme e incomparável mundialmente. E aí o que acontece? A Bíblia fala assim que o desejo do coração de Paulo, do apóstolo Paulo, era sempre pregar em Roma. Porque ele entendia que se ele ministrasse, se ele levasse o evangelho àquele lugar, ali seria uma oportunidade para desencadear para vários lugares. E então a Bíblia vai dizer para nós que esse desejo do coração de Paulo era intenso. Mas Paulo não imaginava que ele iria pregar naquele lugar e da maneira como ele iria pregar lá. E tem coisas que a gente na nossa vida, a gente não compreende a nossa vida. Mas já foi falado aqui que Deus, ele tem um controle e ele tem um propósito para todas as coisas. Mesmo que nós não sabemos e não entendemos os propósitos de Deus. Porque de fato, Deus não quer que nós entendamos o propósito dele. Porque uma coisa é nós querermos entender, outra coisa é o que Deus tem para nós. Porque na verdade Deus não espera que eu entenda. Ele espera que eu obedeça. Né? Que eu não entenda o que ele vai fazer comigo, que ele não entenda o que eu vou fazer, o que ele vai fazer na minha trajetória. Mas que se cumpra o propósito dele na minha vida. E aí a Bíblia vai dizer para nós que Paulo ele é preso. E por 2 anos ele é mantido em cativeiro, aguardando ali uma sentença, e ele está acorrentado numa prisão domiciliar. Por 2 anos ele fica naquele lugar. E aí a gente se pergunta o que é que ele fez tão de errado.
né? Qual foi a dificuldade dele ao ponto de ser preso? E aí a Bíblia vai dizer para nós que Paulo, ele estava ali, ele aguardava um julgamento perante César. A qualquer momento, ele estaria esperando uma sentença, ou de liberamento ou de morte. Mas a questão é que para uma pessoa comum, isso viraria desespero no nosso coração. Porque hoje nós não sabemos o que é isso. Nós sempre costumamos dizer que nós temos liberdade para pregar a palavra. Nós podemos ir em qualquer lugar aqui e a gente ministrar uma palavra e nós não corremos esse risco de alguém olhar para nós, nos prender e a gente ser impedido de fazer a obra. Só que na realidade, isso aqui poderia arrancar desânimo da vida de Paulo. Mas Paulo escreve uma carta como se ele estivesse no céu, não como se ele estivesse preso. E isso nos choca, porque na realidade, amados, eu não quero ministrar uma palavra hoje para que você seja como Paulo. O ser como Paulo que eu estou dizendo é que talvez você e eu não conseguimos jamais fazer o que Paulo fez. Isso é fato. E não é porque eu não acredito no seu potencial e não acredito no potencial meu. Mas eu acredito que Paulo viveu em um outro tempo. E não que o evangelho fosse diferente. Porque o evangelho de Jesus é imutável, é único. Entenda isso, eu não estou dizendo que nós viveríamos, que nós faríamos com Paulo, tanto quanto ele fez. Porque todas as cartas, em vários lugares, ele era um homem realmente que viveu intencionalmente, que viveu para aquilo, e que foi aonde ele ia, ele abria a igreja, ele implantava a igreja, a palavra era colocada, era uma palavra pura, era uma palavra genuína, tanto que ele é um homem que sofreu muito. Mas eu quero dizer para você que eu não estou falando de proporção, mas eu estou te falando de qualidade. Você pode olhar para essa pessoa e diga qualidade. Sem mistura. Essência. E é isso que Deus está procurando em nós. Aleluia. Deus não está procurando que a gente faça muito. Porque eu acredito que nós temos um potencial e nós temos uma medida de fazer. Ninguém tem o mesmo ritmo que eu tenho. Esse é um erro nosso de achar que todo mundo precisa ter a mesma medida do que eu tenho. Nem todo mundo é igual. Mas eu preciso ter qualidade no que eu faço para Deus. Eu preciso desenvolver qualidade no que eu executo para o Senhor. E Paulo era esse homem. Aí a Bíblia vai dizer para nós assim, que ele, enquanto escreve essa carta, ele está diante de situações difíceis, de circunstâncias absurdas, mas ele não desanima. Ele começa a carta dizendo assim: eu quero que saibais, que vocês compreendam que todas as coisas que me aconteceram, e que coisas são essas? Que todas as coisas que ele viveu ao decorrer daquilo que ele implantava, nos lugares que ele ia, está relacionado a muitas coisas. Paulo viveu um período difícil, Paulo sofreu açoites, Paulo sofreu fome, perigo, picadas de serpente, chamado de impostor, lugares onde ele ia, ele era afrontado, ele era preso. Mas ele disse: eu quero que vocês compreendam que tudo que eu vivi, isso contribuiu para que o evangelho fosse anunciado. A gente consegue estar numa situação dessa? Olhar para as nossas lutas do dia a dia, olhar para as nossas labutas e dizer assim: eu dou graças a Deus porque isso colaborou para que o nome de Jesus fosse engrandecido. Aí ele continua dizendo assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo, o fato de eu ter sido levado e preso, ele continua dizendo assim, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e de todos os demais lugares. Ou seja, esse fato que aconteceu na minha vida, ele se estendeu. Ele não ficou só em um lugar. Muitas pessoas em muitos lugares souberam do fato e isso contribuiu. Aí ele diz assim: em muitos dos irmãos no Senhor, através daquilo que eu vivi, se encorajaram de ânimo. Aleluia! Será que a gente tem essa preocupação daquilo que nós estamos vivendo e levar para outro que vai servir de ânimo para quem olha para mim? Pois Paulo está dizendo que aquilo que ele viveu encorajou outros a terem coragem, ânimo. Você pode erguer as suas mãos. Eu quero declarar uma palavra que não é minha, mas é que é do Senhor. É que no meio do que você está vivendo,
continua dizendo, outros têm uma boa mente e pregam daquilo que é verdade. Uns por amor, como eu fui colocado pela defesa do Evangelho. Aí ele continua dizendo, mas outros, na verdade, anuncia por contenção, não puramente. Mas eu sei o que acrescentou dentro da prisão onde eu estava. Aí ele continua dizendo, mas o que importa? Ele faz uma pergunta. O que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou com verdade? Aí ele continua dizendo assim, nisso eu me alegro hoje, pelo que estou vivendo. Mas não vai acabar aqui. Eu ainda regozijarei muito mais naquilo que vai acontecer na minha vida. Oh, meu irmão, você veio aqui hoje para receber uma palavra. E a palavra do poderoso está dizendo, se alegra no que você está vivendo, porque ainda você tem muito motivo para continuar se alegrando daqui para frente, porque a sua jornada ainda não acabou. Aí ele fala assim, eu tenho engrandecido, porque eu criei em mim. Eu tenho dentro do meu coração uma expectação, uma expectativa, e ela chama-se esperança. Dentro do meu coração eu desenvolvi, dentro daqueles lugares, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Todo-Poderoso desenvolveu em mim algo que chama-se expectativa, expectação para uma esperança de Deus no meu coração no meio do dia difícil. Aleluia. Ele disse, antes que toda a confiança, porque Cristo será agora, como sempre, engrandecido na minha vida, seja pela vida ou seja pela morte. Aleluia! Tem alguém que pode dizer isso aqui hoje? Deus, o que eu estou vivendo me regozijo, o que eu estou vivendo me alegro, porque desenvolvi a esperança no meu coração, e não por aquilo que eu estou vendo, porque se eu esperar de Cristo, somente aqui nessa terra, serei o mais dos miseráveis entre os homens, mas eu tenho uma expectativa de um lugar para mim, eu tenho uma expectativa de um tempo nessa terra que é temporário para a minha vida, mas que eu preciso compreender o seu propósito e me submeter à sua vontade. Aí ele continua dizendo para nós, aleluia, seja na vida ou seja na morte. Gente, para alguém chegar a uma situação dessa, ele tem convicção em quem ele serve. E nós, igreja, precisamos dessa convicção. Eu preciso saber quem eu cultuo. Eu preciso saber para quem entreguei minha vida. Eu preciso estar claro na minha mente que evangelho que me alcançou. Eu não posso ter confusão na minha mente. Eu não posso estar dividida. Eu preciso saber claramente que evangelho que me alcançou. Qual foi as boas novas que chegou até mim? E eu preciso me apegar a essa verdade. Porque se eu estou encoberta, se eu estou vestida dessa verdade, eu sei que o evangelho que chegou a mim não é um evangelho fácil. Mas ele é um evangelho que é único. Não tem como chegar ao céu se não reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. E Paulo era convicto, eu conheço, eu sei o evangelho que me alcançou. E tanto que ele disse, eu que prego, não falo de mim mesmo, mas eu ministro, eu levo um evangelho que é dele, e ele é poderoso para quebrar todas as cadeias e trazer transformação, porque o nome dele, esse evangelho tem poder. Ele é convicto do Deus que ele serve. Aleluia. Ele tem convicção de quem ele adora. Ele não tem dúvida. Ele não está perdido no meio das suas dificuldades, no meio dos seus conflitos. Aleluia.
que dá sentido à minha vida. Ele é o propósito da minha existência. Aleluia! É aquele que me deu sentido para viver. É aquele que chama a minha vida de gozo. É aquele que chama a minha vida de alegria. Ele mostrou um caminho que para mim não existia, mas Ele é o meu Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós somos feitos para ter satisfação em Deus. Aí a gente olha para a vida de Paulo e a gente não vê ele. A gente vê ele feliz. A gente vê ele alegre. E vamos falar a verdade? Que tamanha dificuldade que esse homem viveu. Mas ele entendeu: a minha vida não é terrena. Ele entendeu que o terreno dele tinha um tempo. Mas também ele compreendeu que enquanto ele tinha vida para a terra, ele disse: eu vou viver do melhor jeito possível. Eu não vou fazer as minhas vontades. Eu não vou estabelecer os meus desejos. Mas sobre a minha vida existe um chamado de missão. E ele compreendeu isso muito. Porque, amados, agradar a Deus, ter alegria em Deus, você precisa conhecê-lo. Não tem como agradar a Deus e ter satisfação em Deus se de fato você não conhece o seu Deus. Você precisa conhecer, você precisa adorar, você precisa louvar, você precisa se render à vontade dEle. Você precisa andar. E Paulo está nesse sentido: eu preciso ser como Deus. Eu preciso andar como Ele. Eu preciso fazer como Ele. Ele tem alguém que ele se espelha. Ele tem alguém que é o seu mentor. Ele disse: eu preciso desenvolver. Tanto que Paulo fala que ele desenvolveu, que ele queria ser consumido. Ele queria se desgastar todos os dias e toda a sua vida na obra. Meu irmão, nós estamos longe disso. Vi um culto para nós no domingo. Tem gente que é uma dificuldade para vir cultuar uma vez por semana. A gente encontra tantas dificuldades na vida. Agora tem um homem que é tão apaixonado por Deus, que ele disse: Deus, eu quero me consumir, eu quero me desgastar, eu quero, Senhor amado, todos os dias de vida que eu tiver, seja para o Senhor, seja na sua presença. Paulo entendeu quem é Cristo. E ele não está falando aqui de uma igreja. Ele não está falando no sentido de um ministério. Ele não está falando de um posicionamento dentro. Ele está falando de conhecer a Cristo. E a pergunta hoje é: eu conheço a Cristo? De fato você conhece a Cristo? Porque se de fato nós conhecermos a Cristo, nos colocar em um lugar, fazer parte de um ministério, isso é consequência de uma vida com Deus. Mas Deus não está te chamando para fazer primeiro. Deus está te chamando para você conhecer quem você cultua. Deus está te chamando para entregar sua vida para Ele, para quem é dono dela. Deus te chama para render louvores e glórias e adorar somente a Ele, até que você compreenda que sem Ele você não vive. Aleluia. Que sem Ele não dá para existir. Sem a presença, sem o fôlego de vida dele em nós, nós deixamos de ser quem nós somos. Verdade, Deus. Aleluia. Nós morremos se a presença dele não estiver em nós. E não tem como ter satisfação em Deus se nós não conhecermos. Aí ele fala: porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo tem a certeza que a morte dará a ele a Cristo. Aleluia. Ele disse: se eu morrer hoje, eu sei que eu vou ganhar de presente. Aleluia! Eu tenho certeza que se eu fechar meus olhos hoje, eu vou ganhar um presente, eu vou estar com Ele. Aleluia. Aleluia! A gente tem medo da morte, a gente se desespera. Aqui tem um homem dizendo: eu sei que se eu fechar meus olhos hoje, eu ganharei um presente, que eu sei que eu tenho Ele, mas que eu quero ver, eu quero estar com Ele, eu quero olhar para a sua face.
Aí o texto vai dizer para nós, quando chega no versículo de número 22, que ele diz assim: mas se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, eu não sei o que eu devo escolher. Ele disse assim: eu tenho muito desejo de ver Cristo, eu quero muito poder estar com Ele. Como ele disse, eu tenho expectativa para esse dia. A esperança que foi colocada em mim é real. Só que eu fico dividido. Eu quero muito ir, mas eu também quero muito ficar. E preste atenção, nós não estamos falando de um homem indeciso, porque Paulo nunca foi um homem indeciso na sua vida. Ele nunca foi um homem que cogitou em dois pensamentos. Ele era convicto do Deus que ele servia. Mas o fato dele querer estar, dele querer ficar, não estava relacionado a si mesmo. Se você olhar o texto, estava relacionado a outros. Porque ele olhava para si e diz assim: eu tenho convicção para onde eu vou, mas eu quero poder ficar, porque é uma briga entre eu ir e eu ficar. Mas se eu ficar, que seja para eu dar fruto. Aleluia! Seja para eu alcançar almas para o Senhor, seja para eu levar esse evangelho que é único e sair pregando e anunciando ele por aí e não importar com o que eu vou viver. Aleluia. Aí ele continua dizendo assim: mas eu estou apertado. Repita comigo: apertado. Quando Paulo escreve assim: eu estou apertado de ambos os lados. Na língua original, isso tem um simbolismo de uma estrada. E nessa estrada você vai andando e de repente você entra dentro de duas paredes. E isso vai te afunilando. Conforme você vai andando, isso vai te apertando. Ou seja, ele está dizendo: eu estou sendo apertado de todos os lados. Porque não sei se vou e porque não sei se fico. Ele está dizendo: está arrancando de mim, está extraindo de mim tudo que tem de bom em questão de fazer para outros. E o outros na minha vida, ele está dizendo, é anunciar a palavra de Jesus Cristo, daquele que me alcançou. Aí o texto continua. Ele está sendo exprimido, mas ele fala assim: eu tenho um desejo de partir. Eu quero ficar, mas eu quero ir. Sabe criança quando está indecisa? Quando você manda ela escolher um presente, dois que ela quer muito, ela vai te pedir os dois, mas quando você falar para ela os dois, eu não posso te dar. Você vai ter que escolher um. Ah, mas eu quero aquele, mas eu também quero esse. Era Paulo aqui. Eu quero partir. Eu quero poder estar com o Senhor. E o partir aqui, o desejo aqui de Paulo, é uma palavra grega chamada epitúmia. O desejo dele é muito. Não é um desejo qualquer. Ele está falando de algo que é intenso. Ele está falando de algo que é forte. Ele está falando de algo que ele tem um carinho profundo. Não é um desejo qualquer. Ah, eu desejo ir hoje. Não, eu tenho um desejo intenso. Eu tenho uma vontade profunda. Isso está entrelaçado dentro de mim. E Paulo está ansioso para estar com Cristo. Aí no 1:23 ele fala do partir, de estar com Cristo. Mas esse partir na língua original é se afrouxar. É como um barco preso pela corrente nos cais, amarrado. Ou seja, se esse barco está amarrado, a tendência dele é só afundar, porque ele está preso. O partir aqui tem o sentido de afrouxar. Mas o desejo de Paulo é de tanto partir para estar com Deus, e que ele fala para o Senhor assim: Senhor, arranja jeito de arrebentar o nó da corda, para que esse barco vá. É isso que acontece normalmente no mar, para que as ondas o levem. Ele está dizendo: é assim que eu quero que aconteça na minha vida. Me desprenda, Senhor amado, daqui, porque o meu desejo é estar com o Senhor. Ele quer muito fazer, mas ele quer muito se encontrar com o Senhor. Pega as suas mãos, eu quero profetizar para a sua vida. Eu libero sobre a sua vida um desejo como esse, intenso, que provoque dentro de você
te arranque do lugar, que faça você sair do seu comodismo, que arranque você de uma rotina, aleluia, que arranque você de uma mesmice, mas que te cria um desejo nesta noite intenso de olhar para você e ter o desejo de saber que as suas dores não são maiores, porque tem gente pior do que você, mas o desejo de Deus hoje é colocar um ânimo na sua vida duplo. Entenda isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí em 2 Coríntios 5:8 ele disse: mas eu tenho confiança e eu tenho desejo que eu vou abandonar, que vai chegar um período, aleluia, que eu vou deixar esse meu corpo e eu vou habitar com o Senhor. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida, Aleluia. eu declaro um vigor novo, eu declaro um ânimo novo, porque enquanto você estiver aqui na terra, você precisa desse corpo para ir, para vir, para fazer para Deus. Eu quero declarar ânimo nesta noite, eu declaro um vigor novo sobre a sua vida, aleluia. Mas Paulo diz assim: eu tenho certeza, eu tenho convicção, quando ele escreve carta aos Filipenses capítulo 3, 20 e 21, ele disse: mas a nossa cidade está lá no céu, aonde nós esperamos. Aí ele continua dizendo: também eu espero o Salvador da vida, o Senhor Jesus Cristo, aquele que transformará o meu corpo abatido para o seu corpo glorioso em si mesmo, no poder que há nele, fazendo com que todas as coisas se sujeitassem a ele mesmo. Paulo está dizendo: é para lá, eu tenho convicção desse dia na minha vida. Ele disse: é para lá que eu vou. Aleluia. Tem um céu para mim. Eu quero te lembrar, talvez você acostumou a vir na igreja, mas talvez para você céu já não é mais importante. Talvez expectativa de céu você já não tem mais, por vários motivos. E eu não quero me adentrar neles. Mas eu quero te lembrar que tem céu para nós. Olha para o irmão, diga: meu amor, diga: se alegra, tem céu para nós. Que tudo! Tem um céu para nós, a qual, quando eu olho para a carta de revelação aos Apocalipse, eu vejo João ali sem palavras, eu vejo um homem ali caído na ilha de Patmos, sendo visitado por uma presença impactante, e ele cai como morto naquela hora, mas ele não consegue escrever. Ele disse: é como o som de muitas águas. Está falando de um Deus santo, de uma majestade santa, de um Deus todo-poderoso, mas ele fica sem palavras para descrever o que é o céu. Tem ruas de ouro, como nós conhecemos, né? Tem lugares maravilhosos. Meu irmão, isso é muito bom. Até porque a gente não está acostumado com ouro aqui nessa terra. Então quando a gente tem uma proposta que tem ouro para nós lá no céu, meu Deus, isso enche os nossos olhos. Pedra sardônica, pedra não sei do que, tem infinita coisa lá no céu. Mas isso não tem sentido se o dono da vida não estiver lá. Eu não posso querer ir para o céu, porque o lugar dizem como João que é bonito, aleluia, mas eu tenho convicção e eu aguardo Jesus. Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, porque a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar um lugar, eu irei, mas voltarei para buscar e levarei você comigo. Tem lugar que te aguarda. Obrigado, Jesus. Aleluia. Jesus preparou um lugar para você. Tem um céu para nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele disse: mas Paulo disse: eu tenho essa confiança, e eu ficarei e permanecerei convosco. Eu quero muito ir, mas eu decidi ficar agora,
Mas em outras partes vocês sofreram espetáculos. Se viram de zombaria. Aleluia. Aí ele continua dizendo: vivestes muitas tribulações, mas foram participantes das aflições de Cristo. Aí ele continua dizendo: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma promessa, e que não é passageira, mas que é permanente. O autor está lembrando, diz assim: olha, eu sei por aquilo que vocês viveram, eu sei o que vocês experimentaram, mas continue crendo. Olha que o irmão diga: continue crendo. Ele fala assim: não rejeiteis a vossa confiança, porque é avultada em um grande galardão. Sabe o que significa a palavra avultada? Em uma grande proporção, em volume. Mas é assim, é um galardão com volume. É algo muito, não é pouco que Deus tem para você. Eu declaro sobre a sua vida, além de céu, ainda tem galardão para a tua vida. Aleluia! Para aqueles que perseverarem, para aqueles que suportarem as dificuldades da vida. E nós vamos ter muitas. Nós já estamos vivendo algumas. Aí ele continua dizendo: porque necessitais de paciência. Diga comigo: paciência. É uma virtude e que precisa ser desenvolvida, porque tem gente que não tem nenhuma. Não sabe esperar nada. Aí o texto continua dizendo: porque depois de haver feito a vontade de Deus, depois de paciência, repita, paciência, e havido feito a vontade de Deus, aí sim possais alcançar o céu. Diga agora: estreitou. Não basta só acreditar que eu vou morar lá. Tem que ter paciência. Tem que fazer a vontade dele. Depois disso, permanecer na presença dele para alcançar a promessa. Aleluia. Aí ele continua dizendo: porque ainda por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. E se tardar, espera. Aleluia. Espera nele. Porque porém nós não fomos chamados para aqueles que se retiram, para aqueles que voltam, mas nós somos chamados para perseverar. Aleluia. Para caminhar debaixo de perseverança. E perseverar não é culto quando tudo está bem. Porque dificuldade que eu tenho para perseverar quando as coisas estão fáceis para mim. Eu quero ver você perseverar quando o tempo está difícil. Quando todas as lutas do mundo parece que caiu só sobre você. Quando todas as portas se fecharam e você não encontra nenhuma, né? Diga: é assim. Com perseverança. Mas Paulo disse no final da sua vida: mas eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Aleluia. Meu irmão, entenda nessa noite: é impossível chegar no céu. É impossível ver Jesus se você não se sacrificar nessa terra. A primeira coisa que você tem que matar é as suas vontades. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer morrer a vontade da sua carne. É o que Paulo diz na sua carta aos Colossenses. Portanto, no capítulo 3 lá: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Mas vos abstenhais de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintai-vos uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, mas também subvestistes um novo que se renova. Mas então
tem céu para quem se espreme, para quem abre mão, para quem renuncia, para quem deixa uma vida de mentira, para quem deixa uma vida de pecado. Aleluia. Mas tem céu para quem foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que os meus pecados podem ser vermelhos como escarlate, se tornarão branco como lã. Aleluia. Tem um céu que me aguarda. Aleluia. Eu quero que você saia daqui convicto hoje. Jesus vai voltar. Aleluia. Ele está vindo aí. Diga para o irmão, ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Paulo disse ainda que esse corpo se desfaça. Eu tenho um corpo de glória. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai passar. E se não passar, aguenta firme. Olha para o teu irmão, diga, tem coisas que Deus vai te dar vitória. Diga para ele com convicção, tem coisas, tem áreas da sua vida que Deus vai liberar hoje. E vai dizer para você, receba porque estou eu liberando para a tua vida. Ó meu irmão, isso não é sempre que acontece aqui liberar bênção não, hein? Porque Paulo diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que tem coisas que nós vamos ter que aprender a suportar nessa terra. Mas jamais desistir. Porque nós precisamos de Deus encontrar. Aleluia. E aqui está a nossa alegria. Aqui está o fim das nossas labutas. Aqui está o encontro. Aleluia. É o fim das nossas angústias. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Aqui está a expectativa que Paulo tinha. Tem que estar em mim, tem que estar em você. Eu preciso suportar. E quando o negócio ficar tenso, meu irmão, lembra que tem uma promessa para você. Quando as coisas começarem a ficar mais difíceis do que você acha, não se perca, não desanima e não desista. Lembra que Jesus Cristo reina, que Ele vive e que Ele é poderoso. Eu gosto muito, eu sou apaixonada com as cartas de Paulo. Aleluia. Paulo não é maior do que Jesus, tá, gente? Aqui é só um... Eu gosto muito das falas dele. Aleluia. Ele entende que ele não vai conseguir sozinho. Ele entende que ele precisa de uma presença com ele. E eu quero te lembrar, você precisa ter a presença para suportar todas as coisas. Tem que ter presença, se não tiver presença não adianta. Aleluia. Tem que ter presença aqui dentro. Diga, bate aí, preciso ter presença. Preciso ter auxílio do Espírito. Preciso ter conforto do Espírito para os meus dias maus. Preciso de refrigério para minha alma nos tempos de angústias. E quem coloca isso em mim é Ele. Aleluia, Deus. Paulo disse assim, eu vou me colocar de joelho por vocês. Olhou para as famílias e disse assim, eu, Paulo, me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados de poder, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, para que possais compreender com todos os santos qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, em que excede todo entendimento. Ele está dizendo, é só o amor dele que vai me ajudar. É só a presença dele que vai me garantir que eu vou ficar bem. Ele não vai te desamparar. Porque que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho o poupou, quem os condenará? Quem nos acusará? Aleluia! Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem as tribulações, nem nada poderá me separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, o Salvador da minha vida. Que presença aí. Presença te
faz chorar. Presença te quebranta. Presença te chacoalha. Presença te sacode. Presença se revela. Jesus nos trouxe hoje aqui para dizer assim: eu te sacudo hoje. Jesus está na casa. Você vai suportar, meu irmão. Você vai passar. Ele está vindo aí. Paulo disse antes: no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Tem gente aguardando o barulho da trombeta. É antes o abrir e fechar de olhos. Jesus está vindo aí nos buscar. Você não pode desistir agora. Você não pode parar agora. Você não pode negociar agora. Você não pode se vender agora. Você não pode fazer braganha agora. Você não pode abandonar o seu primeiro amor. Porque nesse período que a gente tenta desanimar e desistir, pode ser a hora que ele vem. Preste atenção. Com Jesus não tem tempo de casa. Como empresa que você trabalha, dá seu sangue, e quando alguém te manda embora, você recebe seus direitos. Vida com Deus não tem tempo de casa. Seja o que aconteceu na sua vida, hoje é noite para se arrepender. Hoje é noite para se aprumar. Hoje é noite para se erguer de coragem. Porque da mesma maneira que o céu é real, o inferno também é real. Mas Jesus me aguarda. Ele vem logo ali. Nós veremos a sua face. Eu acredito que já tem mesas postas, preparadas para nós. Vestes, aleluia. Nome. Nosso Jesus foi por uma cruz, padeceu, sofreu. Isaías, quando descreve o capítulo 53, ele relata o seu sofrimento. Ele disse: mas quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque ele mesmo foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Nele não tinha beleza alguma, formosura nenhuma, para que fôssemos atraídos por ele, e muito menos para que nós o desejássemos. Mas ele foi humilhado, ferido pelas nossas transgressões, remoído pelas nossas iniquidades. Mas ele disse: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Jesus como Senhor.